Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos para a nossa lição? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais um tempo de aprendizado da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que esse tempo seja proveitoso para a Tua honra e glória. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, a instituição do sacerdócio. Êxodo capítulo 19, verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O ideal do Senhor para Israel era fazer deles uma nação sacerdotal. Mas para isso, os 10 mandamentos eles deveriam ser observados, assim como toda a ética do Sinai. Sobre isso nós temos falado nas lições anteriores. Israel, a fim de ser uma nação sacerdotal, deveria ser santo. E para isso era necessário buscar pureza da sua fé e santidade no viver. Essa santidade de coração era demonstrada através da obediência à lei, como nós já dissemos anteriormente. Nesse cenário, era muito influente a figura do líder religioso, do sacerdote instituído. E isso ainda hoje é muito importante. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Bom, Israel ele tem a exclusividade de ser uma nação sacerdotal, não haveria outra. Esse destaque tem a ver com a função de preservação das demais nações. Isso porque Israel era um modelo para as outras nações. Nós podemos entender que esse modelo ele é um desdobramento do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Perceba então que Israel ele é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. E assim, ela é uma nação santa, que de certa forma tem a função de intercessão pelas demais nações, além de receber os oráculos de Deus e proclamá-los a todos os povos. Mas a história ela mostra que muitas vezes Israel afastou-se do Senhor. Nesses momentos, então, o Senhor levantou aqueles que a chamariam ao arrependimento. Construímos então o entendimento de que o propósito do Senhor para Israel não era somente de fazer daquela nação o canal para a vinda do Messias, mas também o de testemunhar as demais nações. O sacerdócio em uma nação sacerdotal. O sacerdócio era algo muito precioso. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Essa função cabia somente aos indicados por Deus. No Sinai, coube a Arão e seus dependentes essa prerrogativa. Êxodo capítulo 28, verso 1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Então, olhando para as qualificações daqueles sacerdotes, nós vamos identificar alguns princípios, mas quais desses princípios são aplicáveis a nós hoje? Bom, como já dissemos, eles eram indicados por Deus. Capítulo 40, versos de 12 a 15 do livro do Êxodo. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que sirvam como sacerdotes.
A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Naquele momento, então, havia um chamado que estava sobre uma tribo. Cabia somente à tribo de Levi e descendente de Arão. Era necessário também ao sacerdote ter uma vida reconhecidamente santa. Eu quero aqui fazer uma observação. Em Levítico, capítulo 21, verso 21, nós vemos a exigência de que o sacerdote deveria ser perfeito fisicamente. Devemos entender que esse critério tem a função de nos ensinar sobre a perfeição em apresentar-se diante de Deus. Isso era aplicado somente naquele momento. Mas hoje, por conta da graça do Senhor e porque o ministério sacerdotal da antiga aliança foi extinto com a vinda de Cristo, o sacerdote perfeito, isso não é aplicado a nós. O sacerdote, então, ele era responsável pelos rituais de expiação de pecados, onde havia o derramamento de sangue dos sacrifícios dos animais no altar. O sangue dos animais era o símbolo da própria vida do adorador. Esse adorador estava reconhecendo, então, a justiça de Deus. Preste atenção aqui em algo muito importante. O sangue de animais derramado nunca perdoou os pecados de ninguém, mesmo naquele momento. O sangue, ele era apenas o símbolo de um coração arrependido. Uma vez que a pessoa se arrependia e reconhecia, então, a sua carência do perdão do Senhor, ela sacrificava, demonstrando externamente algo que já havia em seu coração, o arrependimento. Hebreus capítulo 10, verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hoje, esses sacrifícios, mesmo como apenas uma demonstração externa de um coração arrependido, não são mais necessários, pois Cristo, o Cordeiro perfeito, derramou o seu sangue por nossos pecados. Os sacerdotes, eles eram também aqueles que oravam pelo povo. Eles consultavam ao Senhor em questões difíceis. Êxodo capítulo 28, verso 30. Ponha também o urim e tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Naquele momento também os sacerdotes eles ainda exerciam a função de juiz, portanto eles deveriam conhecer muito bem a lei a fim de aplicá-la corretamente. Essa referência está em Deuteronômio capítulo 17, verso 9. Então, conhecendo bem a lei, eles eram os responsáveis por ensinar a lei para que dela não houvesse desvio algum. Malaquias capítulo 2, verso 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Outra função dos sacerdotes era a função profética, como uma espécie de protótipo do Messias, que eles naquele momento ali simbolizavam. Hebreus capítulo 7, versos 27 e 28. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. O autor aos Hebreus está aqui fazendo uma referência a Cristo. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. As roupas dos sacerdotes. A descrição detalhada das vestes sacerdotais encontra-se nos capítulos 28 e 39 do livro do Êxodo. Não vamos aqui abordar as minúcias e as simbologias que elas carregavam, mas cumpre-nos dizer que elas demonstravam a dignidade do ofício sacerdotal através da riqueza de detalhes e da preciosidade dos materiais que a compunham. O sentido daquelas vestes era que o povo percebesse
a nobreza, a beleza e a importância das funções dos sacerdotes, especialmente do sumo sacerdote. Sobre ele estava a responsabilidade da liderança espiritual das 12 tribos de Israel. Êxodo capítulo 28, versos 11 e 12. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava em um selo. Em seguida, prenda-as com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Também havia ali, naquelas vestes, um peitoral com a representação das tribos. Êxodo 28, verso 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como um memorial permanente perante o Senhor. As vestes, então, nos apresentam o cuidado que o Senhor Deus estava tendo com o seu povo, provendo um sacerdote, alguém que oficiava diante do Senhor e intercedia também pelo povo. Algo muito presente na concepção das vestes é a ideia de pureza, das vestes e do sacerdote. As vestes deveriam ser lavadas e o próprio sacerdote deveria banhar-se antes de vesti-las. Tudo isso nos mostra a santidade ao apresentar-se diante do Senhor. Irmãos, é assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, em santidade. E esse princípio é o que o salmista nos conclama no Salmo de número 96, verso 9. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Eu concluo aqui lembrando que o Novo Testamento aboliu a figura do sacerdote nos moldes da antiga aliança. Isso por conta do aparecimento de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que estabeleceu a nós o sacerdócio universal. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Eu quero pedir ao Pai que todos nós possamos caminhar em santidade, nos apresentar diante de Ti em santidade, que haja pureza em nosso viver. Tudo aquilo que é contrário a isso em nossas vidas, nós pedimos que seja retirado de nós. Pai, eu coloco nossas famílias em Tuas mãos, pedindo que o Senhor as abençoe, as guarde debaixo da Tua soberana vontade, debaixo da Tua poderosa e maravilhosa graça. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.